Bom dia, meus queridos irmãos, amigos que nos dão a alegria de estarmos juntos nesta manhã de domingo. Hoje, dia 8 de janeiro, nós estamos trazendo para você a segunda lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a revista Palavra e Vida. E a lição de hoje está baseada em Romanos 1, 18 e 3, 20. O tema da nossa lição é a insuficiência humana. Nesta lição, veremos como Paulo usa a figura de um tribunal para ensinar uma preciosa lição. Nada nos afasta mais de Deus do que nossa incapacidade de exercer como precisamos dele ou o fato de não admitirmos isso. O tribunal hipotético de Paulo, a humanidade está no banco dos réus, sendo representada por três grupos: os gentios idólatras, os moralistas e os judeus. Então, o objetivo desse julgamento é lembrar ao leitor que todos nós, por um motivo ou outro, somos igualmente ocupados, ou diga, culpados diante de Deus. Primeiro momento da nossa lição: os gentios idólatras. O primeiro grupo julgado são os gentios que agem de maneira contraditória, pois mesmo tendo conhecimento de Deus, não o adoram como Deus. Mas se eles são idólatras, como poderiam conhecer Deus? Uma das maneiras possíveis de se conhecer Deus é por meio da revelação geral, o testemunho dado pela criação. Essa forma de conhecimento está disponível a todos os homens, pois é universal. Razão pela qual todos os seres humanos são indesculpáveis quando rejeitam o Criador. Entretanto, embora os atributos invisíveis de Deus se manifestem por meio da revelação geral, ela tem suas limitações. Por isso, Deus nos deu uma revelação especial: Jesus. O distanciamento de Deus fez com que os gentios se entregassem à perversão, manifestada pela idolatria, Romanos 1, 23. Como consequência, Deus os entregou à impureza sexual, Romanos 1, 24, às paixões vergonhosas, Romanos 1, 26, e à disposição mental reprovável, Romanos 1, 28. Cada item desses representa uma lista de pecados para quais o autor afirma que vem a ira de Deus. Mas o que é a ira de Deus? Pensa bem, Deus irado com você, que situação terrível você enfrentaria. A ira de Deus não pode ser confundida com a raiva humana, que deseja o mal. Na verdade, a ira divina é uma profunda aversão contra o pecado e tem a ver com seu justo julgamento contra a maldade, manifestando-se contra toda a impiedade e injustiça. Verso 18. No grego, a palavra para impiedade é asebeia, que significa feita de temor de Deus, ou seja, uma disposição intencional de se afastar da divindade, enquanto a palavra para injustiça, adiquia, é uma disposição proposital de ofender o próximo, ou seja, de se tornar insensível ao outro. Mas, na prática, o que Deus faz? Como já vimos, Deus entrega a humanidade a si mesma, como se dissesse: você quer seguir seu caminho sem minha presença?
Saiba que sem mim vocês vão se destruir. Assim, a ira de Deus não é resultado de uma ação direta, mas de sua não intervenção, deixando que as pessoas sigam por seu próprio caminho. Nesse momento, talvez, os moralistas que lessem a carta aos Romanos poderiam apontar dedos acusadores para os gentios. Porém, Deus tem um recado para eles também. Segundo momento, os moralistas. Os moralistas podem ser tanto judeus quanto gentios, que se consideram moralmente superiores às demais pessoas. Por isso, esse trecho da carta trata do juízo de Deus sobre esse grupo. Para isso, Paulo já começa o capítulo 2 afirmando que o homem que julga é indesculpável, uma vez que ele próprio não consegue cumprir com sua própria moralidade. Como diz o ditado, ninguém é perfeito, mas há quem se esqueça disso e passe a agir como se não fosse pecador. 1 João 1, 8 a 10. Julgando os outros, nesse ponto, é preciso deixar claro que não estamos falando de orientar, ensinar, corrigir em amor, mas do dedo acusador do julgamento e da condenação. Esse tipo de atitude pode ser observado na parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, 9 a 14, que foi dirigida a um grupo que acreditava que poderia alcançar Deus pela sua própria justiça. Voltando a Romanos, vemos Paulo começar a anunciar um padrão de comportamento para quem deseja ser justo por si mesmo. Mas, como diz Stott, esta naturalmente é uma afirmação teórica ou hipotética, já que nenhum ser humano chegou a cumprir plenamente a lei. Portanto, não há nenhuma possibilidade de salvação por esse caminho. Mas quais eram esses padrões? Paulo afirma que no dia do juízo final, os homens serão julgados por suas obras, retribuindo a cada um pelo seu próprio procedimento, de modo que Deus dará a cada um o que é devido. Aos gentios, os sem lei, ele julgará de acordo com a lei das suas próprias consciências, uma vez que Deus nos criou como seres morais. Dessa forma, intuitivamente sabemos muitas coisas sobre o que é certo e errado. Romanos 3,14. Aos judeus, os da lei, Deus usará como parâmetro de julgamento a própria lei. Assim, Deus será imparcial em seu juízo, primeiro para o judeu e depois para o grego. O julgamento, tanto para gentios quanto para judeus, tem 3 critérios. O primeiro é: Deus vai julgar os segredos dos homens. Ninguém passaria por esse crivo. Segundo, será mediante Jesus. E terceiro, conforme o Evangelho. Por isso, graças a Deus, nosso julgamento passa por Jesus, o Evangelho, pois, caso contrário, não haveria salvação. Pensa bem, que situação, não é? Nesse momento, os judeus poderiam pensar: mas nós somos descendentes de Abraão, seguidores de Moisés, donos da lei. Será que esta seria, ou estes, estariam certos? Muitas pessoas se acham dono da situação, não é? O meu pai é crente,
o meu pai é pastor da igreja. E assim por aí vai muita gente se justificando. Terceiro momento, os judeus orgulhosos. Finalmente, Paulo se dirige ao último grupo, os judeus. De início, o apóstolo expõe como eles eram orgulhosos, sentindo-se superiores por serem instruídos na Torá. Torá é o livro da lei dos judeus, né? Por isso, eles se consideravam aqueles que aprovavam as melhores coisas. Guias de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutores de crianças. Contudo, não viviam a lei em sua plenitude. Assim, davam motivos para o nome de Deus ser blasfemado entre os gentios. Romanos 2:24. Depois, o apóstolo afirma que a circuncisão, símbolo da aliança de Deus com o povo, não tinha serventia alguma se não houvesse obediência, chegando a dizer que sem a subordinação à lei, essa aliança era rompida, pois a circuncisão se tornaria incircuncisão, enquanto qualquer um que obedecer à lei, mesmo sem essa marca da aliança e sem ser judeu, seria considerado circuncidado, pois não é judeu só quem o é externamente. Romanos 2:28. Já que o que importa é a aliança feita no coração pelo Espírito, não pela lei escrita. Romanos 2:29. Para terminar essa sessão, Paulo responde a possíveis objeções sobre a importância de ser judeu. Pelo que responde aos judeus, foram confiadas as palavras de Deus. Porém, mesmo diante de tal revelação, os conterrâneos dos apóstolos não conseguiram cumprir a lei. Por isso, a condenação deles também é merecida. Romanos 3:8. Conclusão. Chegando ao final desse tribunal, a conclusão pode ser resumida em 4 lições. Primeiro, que toda a humanidade está debaixo do pecado, portanto, sob condenação. Romanos 3:9. Segundo, que não há um justo sequer, pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 3:10 e 23. Terceiro, a lei serve para calar o mundo diante do juízo de Deus. Romanos 3:19. E, finalmente, ninguém se torna justo pela observância da lei. Romanos 3:20. Então, o que podemos fazer para nos tornarmos justos diante de Deus? Boa pergunta, não é? Isso é o que veremos na próxima lição. Por enquanto, basta saber que precisamos de um Salvador e só Jesus pode nos salvar. Ele mesmo declarou que debaixo dos céus não há nenhum outro, só Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém chega aos céus a não ser por intermédio dEle. Para pensar e agir. Você se identifica com algum dos grupos apresentados? Pergunta séria, não é mesmo? Você compreende que ninguém pode alcançar Deus por si mesmo? Você entende que só através de Cristo nós podemos chegar à presença de Deus? Então, vamos pensar seriamente em Deus. Vamos viver para Deus. Vamos buscar a Deus. Vamos servir com fidelidade a Deus na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que veio dos céus, morreu numa cruz, foi sepultado e ressuscitou, mostrando o seu poder sobre a morte. E assim, nós com ele
também ressuscitaremos, porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor por tantos benefícios a nós concedidos pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo ar que respiramos, pela luz do sol, pela noite para o descanso, pelo dia para o trabalho. Ó Deus, muito obrigado pela chuva que cai para regar a terra. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor para conosco, pelas misericórdias e pelo perdão que o Senhor nos dá imerecidamente pelos nossos pecados. Ó Deus, perdoa-nos, somos fracos, precisamos do Senhor. Ajuda-nos, Pai, na nossa caminhada. Queremos, Deus, agradecer pelos anos de vida, pela dona Creuza, seu testemunho junto aos filhos, netos. Queremos te pedir pela Penha, seus irmãos, a Deus, pelo Miltinho, seus filhos, que estão com o coração entristecido pela partida das mães, sogra, avó. Mas, ó Deus, o Senhor há de confortar os corações, há de abençoá-los, fortalecê-los, e que a cada dia possam trazer à memória momentos agradáveis vividos ali naquela família, Deus. Muito obrigado, Deus. Também queremos pedir pela Bruna, queremos te pedir pelo Isaac, pelo Alex, pelo Wallace, ó Deus. O Senhor abençoe a cada um deles. Pedimos, Deus, abençoar as nossas vidas, abençoar o Alain, a Evelyn, a Luísa, que estão certamente se dirigindo para cá, para estarem aqui esses dias. O Senhor abençoe a viagem deles, trazendo-os em segurança. E a cada um de nós, ó Deus, cuida das nossas vidas. Fica conosco, Pai. Aumenta, Senhor, a cada dia a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. E abençoa, Pai, o nosso Brasil, o teu povo. Nós clamamos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Mais uma melodia para nós. É isso. Deus escreve com suas próprias mãos os nossos pecados. E muitas vezes nós não conseguimos entender porque estamos preocupados não com os pecados, mas com as coisas que estão ao nosso redor. Que nós possamos entender o recado de Deus para nossas vidas. E assim, andarmos na presença e na dependência do Senhor. Meus queridos, estamos chegando ao final de mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, a revista Palavra e Vida, e queremos dizer a você que tenha um bom domingo. Um domingo alegre, feliz, na presença de Deus, junto da família, e logo mais não se esqueça de estar na casa do Senhor, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. E que Deus nos abençoe, nos dê um dia de paz e esperança. E amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos
trazendo para você mais uma devocional. E amanhã estaremos retornando a Itaperuna para um procedimento cirúrgico que está previsto. Que Deus nos dê uma viagem de paz, segura, na presença de Deus. E que possamos, na terça-feira, estar pronto para aquele procedimento. Procedimento simples, mas tudo inspira cuidado, né? E nós confiamos em Deus de que tudo vai dar certo. Quarta-feira estaremos retornando para cá. Que Deus nos abençoe. Amém?